boa noite. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio à casa do Senhor para ouvir a palavra. Nós já adoramos Ele, os nossos dízimos, ofertas, já entoamos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. E agora, com certeza, o Espírito Santo tem algo a falar nos nossos corações. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios. O versículo é o 21. 1 Coríntios 1, 21. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim, igreja, me perdoe, é 2 Coríntios. Glória a Deus. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 1, e o versículo é o 21. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também colocou o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém? Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, que é poderosa, Pai. Só de nós lermos a tua palavra, ela já vai trazendo para nós a vida, a força, Senhor Deus amado. E nós agora, Pai, convidamos o teu Espírito Santo, Pai, porque eu, Pai, de mim não sai nada, Senhor. O Senhor conhece as minhas deficiências, o Senhor conhece os meus medos, Pai, mas eu me coloco aqui como um vaso teu, Pai. Que o Senhor me use, Pai, para abençoar a tua igreja assim como o Senhor tem me abençoado, Pai. Que o Senhor enche esse vaso, Pai, da tua palavra, da tua unção, daquilo que o Senhor, Pai querido, já determinou para este dia, Pai. E assim nós oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Igreja, pode se assentar. Pastor Walter, muito obrigada pelo convite, toda a equipe, que eu sei que a gente fica orando, clamando, porque nós sabemos da responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, sabemos que a palavra está se cumprindo, não é novidade para nós que conhecemos Jesus Cristo. Conhecemos o livro de Apocalipse, de Revelação, e sabemos que tudo que está acontecendo não é para nos dar medo nem pavor, mas é para dar fé ao nosso coração. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, não serão abalados, não temerão, porque a nossa confiança não está no homem, mas está nas promessas do Deus Todo-Poderoso. Amém? Quando o pastor Walter falou do seu pai, que ele teve na infância, né? O pai era rígido e com certeza causa muitos bloqueios na vida, muitas amarras, mas a palavra aqui, né? A unção que despedaça o jugo. Quando a unção vem, não há jugo que fique na nossa vida. O medo sai, a inimizade sai, a doença sai, tudo aquilo que nos impedia de ter um relacionamento saudável com Deus e com as pessoas é despedaçado. E quando o pastor falou da palavra, da campanha que vocês estão, a gente com muito temor busca no Senhor Deus, porque é uma responsabilidade. E nós somos tão limitados, mas a dependência do Senhor, ela é ensinada a nós. Nós vamos aprendendo a depender do Senhor, porque não é pelo que nós estudamos, mas é pelo aquilo que Ele revela para nós. E quando eu estava ali
lendo a palavra do Senhor, eu fiquei imaginando, o que será que Deus quer falar? Porque aqui o texto ele está dizendo, ele é claro, que é Deus que nos ungiu. Vocês viram ali, né? Em Cristo Jesus, e que nos ungiu é Deus. E aí eu fiquei imaginando, como que Deus nos unge? Eu queria extrair o material. E aí Deus ele fala de uma forma tão simples a nós. E eu estava assando pão. Hoje eu fiz pão, glória a Deus. E aí eu peguei a forma e eu passei o óleo ali na forma para que a massa não grudasse. E coloquei ali para descansar. E realmente o Senhor, quando Ele nos unge, Ele passa o óleo todinho. E aí eu quis ir mais adiante nesse entendimento. E o Senhor me levou aos Salmos 23, aonde bem a igreja conhece que as ovelhinhas recebem o óleo nas suas cabecinhas. Por quê? Para que a mosca, os bichinhos não venham até ela. E é assim nós também, o Senhor nos separa, o Senhor coloca o seu óleo, a presença gloriosa do seu Espírito Santo em nossas vidas, para que o inimigo não venha sobre as nossas vidas, porque nós temos hoje a mente de Cristo. Os nossos pensamentos são filtrados, porque o Espírito Santo ele faz uma camada para não sofrer os ataques, aonde a mídia traz más informações, más notícias, somos bombardeados de tantas coisas, e um número muito grande de pessoas depressivas, ansiosas. Por quê? Porque tem ouvido muitas más notícias. Então nós precisamos dessa proteção, nós precisamos estar ali com esse óleo fresco na nossa mente todos os dias. O Senhor ele nos muniu de muitas ferramentas, Ele nos deu as armaduras celestiais. E eu sempre, quando eu vou orar com as minhas meninas, nós temos um grupo de oração, eu falo assim, que a nossa armadura é de ouro puríssimo, banhada no sangue de Jesus. Ela tem fogo, ela é reluzente, e nós colocamos as botas e o capacete, e eu posso me ver nessa armadura. Então são todos os instrumentos que Deus vai nos dando para nos proteger, porque igreja, nós somos o último exército que Deus está levantando sobre a terra. Nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor. Aleluia. Quando olhamos para a palavra do Senhor lá em Mateus 25, aonde Jesus ensina a parábola das virgens, Ele fala que as prudentes, elas tinham óleo de reserva, e as imprudentes, elas não tinham óleo de reserva. E o óleo de reserva é a nossa comunhão com o Senhor, para que a gente não venha a ser pego de surpresa. Como é terrível ser pego de surpresa quando somos convidados para vir trazer a palavra. É necessário nós já ter uma comunhão, já estar em jejum, já estar em oração, já ter créditos diante de Deus. Aleluia. E assim é a volta do Senhor Jesus. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós temos que ter óleo dentro de nós. E como que nós vamos fazer esse óleo? Como que acontece esse óleo? É na oração. Nós, crentes, temos que orar. A oração enche nós da presença gloriosa do Senhor. É na oração que eu vou ter intimidade. É na oração que eu vou ter revelação. É na oração que eu vou conhecer o Deus Todo-Poderoso. É na oração que eu vou desenvolver um relacionamento com o Senhor Deus. A oração é a base de tudo. É a oração que vai levar você a ler a palavra. É a oração que vai orientar você nas suas decisões. Tudo nós dependemos da oração. E é na oração que a unção começa a vir sobre nós, que
que os dons começam a se manifestar em nós. O Senhor precisa, Ele disse, quando orar, entra lá no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê vai te recompensar. E a igreja precisa ser despertada para orar. Nós precisamos orar. A oração é o alimento do povo cristão. Sem oração nós não teremos sustentação em ministério, não vamos ter sustentação em coisa alguma. Porque a oração é aquilo que as virgens imprudentes tiveram que correr buscar. Porque elas não tiveram a sustentação para a demora da volta de Jesus. Então, igreja, é o momento de nós orarmos. Eu fiz aqui um apanhado de algumas coisas que eu achei muito relevante aqui, para que nós pudéssemos estar compartilhando. Em 2 Coríntios 2,15, a palavra do Senhor fala que nós somos o bom perfume de Cristo. No Velho Testamento, eles ungiam pessoas, sacerdotes e reis. Eles ungiam com azeite, com óleo, com perfume e com gordura. E olha que coisa maravilhosa. Nós somos ungidos com bom perfume. Glória a Deus. Nós exalamos as narinas do nosso Deus, o perfume de Cristo. Amém, igreja? Por quê? Porque quando nós recebemos, nós somos separados para Deus, porque a unção separa nós. A unção é algo que Deus lança sobre as nossas vidas para que nós possamos ser separados das coisas contaminadas deste mundo. E o que nos contamina? As redes sociais, elas têm invadido os lares. As pessoas estão preocupadas com like, preocupadas em trazer informações que atemorizam. E nós temos que ter um tempo muito maior de oração e leitura da palavra do que o tempo que nós estamos dedicando às redes sociais. Nós precisamos começar a viver a palavra do Senhor. Amém. E a palavra do Senhor, ela nos separa. Lá em casa é muito engraçado, porque nós temos os grupos de oração. E quando chega ali por 10 horas, nós já começamos a estudar. E aí nós competimos, Um vai lá para cima, o outro fica aqui embaixo. E às vezes a gente começa a se empolgar aqui. Eu oro alto, e o Dimeclei ora alto lá. E daí um desce e fala para baixar. Mas eu acho isso tremendo, porque a nossa casa se tornou uma casa de oração. Glória a Deus, aleluia. Se tornou uma casa de leitura da palavra. Glória a Deus. Aonde antes fazia aquelas bagunças de trucada. Pastor Direito. Era truco, quase subir em cima da mesa, era churrascada, era bebida. Hoje a nossa casa não tem a quantidade de pessoas que tinha antes, mas hoje é uma casa de oração. Porque a nossa casa foi separada para servir ao Rei dos Reis. Aleluia. Para que pessoas que entrarem lá sejam curadas, libertas e ouçam uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra de coragem e sintam o bom perfume de Cristo. Aleluia. Seja exalado lá. Mas estudando a palavra do Senhor, é tão maravilhoso quando a gente começa a estudar. O Espírito Santo, ele vai nos ensinando. E ele falou algo ao meu coração sobre a unção. Então, nós vimos ali que a unção, que despedaça o jugo. E eu li, eu não sei se vocês já leram lá se você quiser anotar, Salmos 92, tem uma palavra que eu amei, e eu gosto dessas palavras assim fortes, porque elas despertam em nós uma ousadia, uma força, um vigor. E no Salmos 92, o versículo 10 diz assim: porém tu exaltas o meu poder
como de um boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Amém? Quantos querem receber a unção do boi selvagem aqui? Glória a Deus. Por que eu fiquei, Senhor, por que a unção do boi selvagem? Porque a unção é uma capacitação que nós recebemos de Deus. Quando vem a unção sobre nós, parece que a nossa voz é elevada, a nossa fé, a nossa ousadia, nós somos levados a um patamar diferente do que nós estamos. Quando você vê, a tua voz parece que tem um botãozinho ali e ela é aumentada. A tua ousadia, porque é uma unção de força, é uma unção de vigor que o Senhor dá para nós, para nos capacitando às determinadas batalhas da nossa vida. E para nós confirmar essa palavra, se você quiser abrir em Números 24, ela vai estar falando aqui a partir do verso 8, Números 24, 8, confirmando ali a palavra de Salmos 92. Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações inimigas, quebrará os seus ossos e com suas flechas os atravessará. Israel baixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos que te abençoam você e maldito aqueles que amaldiçoam você. Olha que palavra, fechando aqui. Israel precisava dessa força, precisava dessa coragem. E como um boi é forte, como um boi é corajoso, que não vai se intimidar, é essa unção que o Senhor Deus quer dar para nós. A unção que vai levar você a falar, a unção que vai quebrar o medo, a vergonha, porque muitas vezes somos traumatizados pela nossa infância, pelo histórico familiar, pela nossa árvore genealógica que trazemos na nossa vida. Mas a unção que o Senhor Deus dá é essa, é para quebrar tudo aquilo que estava na nossa vida, transformando o nosso DNA, nos colocando como filhos e dando essa identidade no reino celestial e no reino físico. Somos fortalecidos na força do poder de Deus. Aquele espírito de timidez, aquelas coisas que nos amarravam, que nos impediam de vencer, elas são destruídas. Há um aceleramento da parte de Deus quando essa unção vem para nós. Aquilo que muitas vezes ia levar 5 anos, vem em 1 ano, vem em 1 mês, vem muito mais rápido do que nós imaginamos, porque a presença gloriosa do nosso Deus está sobre as nossas vidas. Aleluia. E essa é a palavra que Deus foi colocando no meu coração para trazer para a igreja. Como diz a palavra, desperta tu que dormes e a luz do Senhor vai te iluminar, vai trazer esclarecimento, vai te trazer a orientação para que você possa vencer as batalhas da tua vida. Porque todas as batalhas, igreja, elas são o fogo que mantém a unção acesa. Sim ou não? As lamparinas, a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 20, 27, lâmpada do Senhor é o espírito do homem. Então o nosso espírito para Deus, ele é iluminado pelo óleo santo, e o óleo precisa do fogo, e o fogo quando vem, ele vem para queimar, e ele vem para destruir tudo aquilo que não presta, toda a impureza, todas as maledicências que nós trazemos da velha criatura. Ele é queimado, porque o fogo vai nos purificar, vai nos transformar. E o que é o fogo? É as situações que muitas vezes nós somos sapecados na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso trabalho,
O Senhor permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, não para nos destruir. Deus vai provar nós para que eu e você possamos ver o que está no nosso coração. Porque Ele sabe o que está no nosso coração. Mas a prova vai ver se ainda há orgulho em nós, se ainda é avareza em nós. E nós mesmos muitas vezes nos reprovamos. Puxa, não deveria ter agido assim. Nossa, como eu fui terrível. Respondi com grosseria. Nós mesmos nos reprovamos. O Senhor não fica com o seu dedo dando para nós o dedo. Mas Ele nos leva à aprovação para que eu e você possamos examinar o nosso coração. Como diz na hora que nós vamos cear: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós não precisamos que ninguém fique nos apontando, porque o próprio Espírito, Ele nos leva a entender que está errado dentro de nós. Glória a Deus, aleluia. E daí nós nos examinamos. Eu preciso melhorar aqui. Isso aqui não está certo. Isso não agrada ao meu Deus. Eu preciso me purificar. A minha mente não está sendo purificada. E eu vou purificar em nome de Jesus. Glória a Deus. E a palavra vai entrando e vai lavando nós e vai nos transformando de glória em glória. Então, o óleo, ele é mantido aceso pelo fogo do Espírito Santo. A palavra também diz: não falte de forma alguma o óleo na sua cabeça, que está lá em Eclesiastes 9:8. É importante. O óleo, ele separa os nossos pensamentos, ele purifica os nossos pensamentos. Muitas vezes vem um pensamento ruim, eu falo: Deus, o Senhor sabe que esse pensamento não é meu, fora daqui. Amém? Que a nossa mente possa ser bombardeada da palavra do Senhor. Amém? O Espírito de Deus, ele está sobre nós. Amém? Porque o Senhor nos ungiu para pregar. Nós precisamos dessa ousadia, dessa unção. Se nós não tivermos, nós não vamos ter coragem de pregar. Não vamos ter audácia e determinação para levar as boas novas. Então, tudo que você fizer, faça convidando o Espírito Santo. Ele vai te capacitar. Ele vai te ajudar a passar por cima dos teus inimigos, das barreiras emocionais. Como nós temos barreiras emocionais que nos bloqueiam, que nos impedem, como trazemos julgos sobre nós, que muitas vezes foram colocados por mãe, por pai, por vô, por vó. Trazemos sobre as nossas costas esse jugo, mas hoje eu tenho certeza que essa unção que está sobre este lugar vai despedaçar esse jugo, e você vai sair daqui sem essas cadeias, serão rompidas, para que você vá e prospere em tudo aquilo que você precisa, nas áreas que estão amarradas na sua vida. Eu acredito nesse Deus poderoso, e o Senhor tem quebrado tantas amarras, tem despedaçado os ferrolhos dessas portas que nos impedem de chegar ao alvo que Deus deu para nós, porque a palavra do Senhor diz que nós somos flechas na mão dele, e se nós somos flechas na mão do Senhor, Ele estabeleceu o alvo, e Ele vai atingir esse alvo, e nós vamos conquistar esse alvo, para a glória do nosso Deus, para o louvor e adoração dele. Olha só o que está escrito lá em Levítico. Gente, vocês têm que anotar, porque essas palavras são chaves para nós. Amém? Palavra de Deus é chave, é porta que abre para nós, que nós podemos estar orando. E lá em Levítico 6:12 diz assim, ó: o fogo que está no altar. Quem é o altar? Eu e você. Amém? Amém. Ele se manterá aceso e não se apagará. Amém? Então, que esse fogo que está no seu altar, que você está recebendo hoje, igreja, você está recebendo uma motivação hoje, para manter essa chama acesa, para você sair daqui com o alvo, com o objetivo de vencer. Eu quero que você pense, sabe
aquela situação que não vai para frente na sua vida? É essa. É essa que você vai vencer. Aleluia. Eu não sei o que é, mas é essa que você vai vencer. Que talvez anos e anos e anos que você está orando, que você está clamando, que você está pedindo, e você não vê um resultado. Você não vê como, mas Deus vai prover. Há alguns anos, acho que em 2024, a minha norinha ligou para nós falando que ia conceber, né, ter o nosso netinho no final do ano. E eles começaram a falar que eu ia cuidar dela. E para mim e para o meu esposo, naquele momento era impossível. Porque imagine, igreja, ir para a Alemanha, ficar, acho que 13 horas dentro do avião, não é fácil. Sem falar do valor, que é caro a passagem, e tem que ter seguro. Você viajar para a Europa, além da passagem, tem que ter o seguro. E eu falava assim para ele: eu pode deixar que eu vou cuidar do meu neto na tua dieta. E aquela palavra, ela se tornou verdade. Glória a Deus. Quando nós vimos, nós estávamos com a passagem comprada, estava tudo certo para nós irmos para a Alemanha. E esse é o nosso Deus. E eu quero contar uma coisa. Estou cuidando do horário ali, pastor. Eu quero contar algo. Quando nós ficamos 3 meses na Alemanha, olha como é que Deus é bom. E aí eu falei para o meu marido que nós tínhamos que estar no aeroporto no dia 22 de fevereiro. E da casa do meu filho até Berlim dá 300 quilômetros. E aí saímos de lá umas 10 horas, o nosso voo seria às 8 e fomos. Mais ou menos deu umas 4 horas de viagem. Quando nós chegamos lá, passamos as malas, o que aconteceu? Eu tinha errado o dia da passagem. Era no outro dia. Eu fui um dia adiantada. Aí pensa, você lá na Alemanha, você se empolga, e o meu marido ainda trabalhou com o Alain, fizemos trocados lá, eles pagam tudo em euro, então eu comprei uma mala a mais para trazer coisas, né, de lá para o Brasil. Então, o pastor de Beclay tinha 3 malas, eu 3 malas e mais uma. Pensa nós ir para o hotel com aquele monte de mala, pegar ônibus ou táxi. Aí resolvemos dormir lá. Tinha um lugar apropriado e nós dormimos lá. No outro dia, nós levantamos, né? Nem dormimos, ficamos ali conversando e fomos ver as bagagens. E aí, quando nós estávamos vendo os passaportes, nosso passaporte foi bloqueado na alfândega. Meu Deus! E aí você não entende a língua deles. E ela falava em espanhol, eu conseguia entender, e ela foi falando que tinha alguma coisa errada, e eu falei, mas o que está errado? E aí nós fomos lá para uma salinha, e lá tinha um monte de gente cheia de problemas, e nós ali sem saber falar alemão. Gente, você não faz ideia como é difícil falar alemão. Eu só sabia dizer assim, ich bin brasiliana. Eu sou brasileira. E aí, eles, através do celular, o tradutor, eles falaram que nós tínhamos passado 2 dias. Nós não contabilizamos, ou a pessoa que fez as nossas passagens, não contabilizaram 31 de dezembro e 31 de janeiro. Então, deu 92 dias. E aí, o pastor Jimmy Clay foi conversando, e ele falou que nós éramos pastores, e que nós tínhamos pregado, e realmente nós pregamos na igreja do meu filho Alain, que foi uma bênção também, com tradutor e tudo, só Jesus na causa. Se aqui já dá frio na barriga, imagina lá. E aí, quando a gente falou, mudou, porque há um
unção nas nossas vidas. Glória a Deus. A presença, quando você fala o nome de Deus, principados, potestades, tem que fugir, tem que sair fora da nossa região. E ali eles nos trataram bem, fizeram a documentação, e o tempo que eu tinha ido antes foi o tempo que deu para nós organizar toda a documentação. Vocês estão vendo? Então eu não errei no tempo. O Senhor concedeu a sabedoria para que nós fôssemos um dia antes e pudesse resolver essa situação. Então esse é o nosso Deus. Ele vai quebrando todo o levante do diabo contra a nossa vida, igreja. E nós, eu estava vendo assim, que muitas vezes nós temos que fazer uma escolha. Ou nós vamos ficar dentro da latinha, na conserva, que é a sardinha, ou nós vamos ser sapecados no fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. Temos que sair da nossa área, né, que nós estamos ali, e ser confrontados. Se você almeja galgar mais de Deus, se você quer coisas novas de Deus, você vai ter que deixar Ele levar você para o fogo. Ele diz assim: não estranheis, eu até anotei esse versículo, que está lá em 1 Pedro 4,12, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, porque isso não é uma coisa estranha, ela tem um objetivo na nossa vida. Números 31, 23, o fogo remove as impurezas e refina os fiéis do Senhor Deus. Amém, igreja? Então esse é o recado do nosso Deus. Deixa Deus fazer a obra dentro de você. Não tenha medo, porque Ele está no controle. Não recue, não fuja. Diga: Senhor, faz a tua obra. Se apressa em fazer. Me leva às dimensões espirituais. Me leva ao teu tabernáculo. Eu quero chegar lá. E para nós chegarmos lá, nós temos que ser purificados, igreja. Vamos nos colocar de pé.